Olá, meus caros. Estamos aqui para falar um pouquinho agora a respeito de previdência privada. A previdência privada no Brasil, ela tem dois formatos básicos e eu gostaria de explicar para vocês, em linhas resumidas, quais são as características de cada um desses formatos. Existe o PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, e existe o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre. Embora o nome seja relativamente parecido e até o funcionamento das principais regras dos dois planos sejam muito parecidos, eu quero realçar para vocês uma diferença muito importante entre um e outro, que é a questão do impacto tributário que esses dois sistemas têm. Você, quando faz opção por um regime ou por outro regime, você define como vai pagar os impostos relativos a isso. Então vamos analisar isso um pouquinho mais a fundo. O Plano Gerador de Benefício Livres, PGBL, ele tem um incentivo fiscal que permite que você que está ali fazendo depósitos nesse plano, durante o período em que você está depositando dinheiro nesse plano de previdência privada, você tem o direito de deduzir estes depósitos da sua renda para fins de imposto de renda. Então, quando você está no PGBL, ele é dedutível do imposto de renda. Existe um limite para isso. Esse limite é de 12% da sua renda bruta. Vamos dar um exemplo para facilitar a compreensão. Se você ganhou R$100 mil no ano de rendimentos tributáveis, você pode contribuir para o PGBL e deduzir destes R$100 mil até 12%. Ou seja, se você tem um PGBL e ganhou R$100 mil, você pode deduzir até R$12 mil, pagando imposto, portanto, no final do ano sobre 88 e não sobre 100. Isso faz com que você consiga restituir parte do imposto pago. Agora, é óbvio que eu não recomendo que você tenha no PGBL apenas um instrumento de redução do imposto, porque eventualmente pode não atender às suas necessidades. Ele tem que ser um instrumento ligado a um planejamento econômico mais amplo da sua parte. Se você, no seu planejamento econômico, considera a previdência privada como uma coisa importante, e se você tem rendimentos tributáveis e sofre retenção na fonte, o PGBL pode ser muito interessante na medida em que você poderá diminuir o valor do imposto a pagar ou aumentar o valor do imposto a restituir na sua declaração de imposto de renda pessoa física. Agora, depois que você completar o período de pagamentos, então você lá no PGBL ficou colocando dinheiro todo mês naquele plano por um número N de meses ou de anos, ao final disso você começa a receber seu dinheiro de volta. Aí existe um impacto contrário. Hoje você pagou menos imposto. Quando você receber seu dinheiro de volta, normalmente quem faz previdência privada vincula isso a um resgate em valores mensais. Cada resgate que você fizer, cada mês que você receber dinheiro da sua previdência privada no PGBL, você pagará imposto de renda sobre ele como se fosse um rendimento de trabalho assalariado. Então, se você pensar bem, é uma troca de tributação. Você deixa de pagar o imposto agora para pagar lá na frente quando você receber esse dinheiro de volta no formato de uma aposentadoria, por exemplo. Então, esta é a característica do PGBL. O VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre, ele tem uma característica diferente. Ele não é dedutível do imposto de renda. Ou seja, você paga o VGBL todos os meses, coloca lá o seu dinheiro aplicado nesse plano de previdência privada, mas não pode deduzir do imposto de renda agora. Você vai pagar naquele exemplo que eu contei. Se você ganhou R$100 mil tributáveis no ano, e pagou o VGBL, digamos, R$12 mil, você pagará imposto agora sobre os 100 mil. Mas, em contrapartida, quando você receber o dinheiro de volta, lá no momento da sua aposentadoria, você só vai pagar imposto sobre o ganho financeiro que esse dinheiro teve. Deixa eu explicar um pouco mais. Você colocou lá, digamos, R$200 todos os meses num plano de previdência privada com a característica de VGBL. A sua seguradora, a entidade que você escolheu, vai aplicar este dinheiro todos os meses e ele vai ter um rendimento. Quando você resgatar, vamos falar só de uma parcela de R$200. Quando você receber de volta, você não receberá R$200, você vai receber R$200 mais o ganho das aplicações ao longo de anos, porque previdência privada normalmente é um assunto de muitos anos. Então, digamos que você vai resgatar R$300 daqui a 20 anos. Você não vai pagar imposto sobre aqueles 200 que você aplicou. Você só pagará imposto sobre os 100, que foi o rendimento que você obteve durante o período que ele ficou aplicado. E a vantagem é que você vai pagar esse imposto na proporção em que você for recebendo. Então, quando você terminar o período de contribuição do teu plano VGBL,
Você começa a receber de volta e na proporção em que recebe vai pagando o imposto somente sobre o ganho da aplicação financeira que foi feita com aquele dinheiro. O VGBL ele é indicado para autônomos, por exemplo, ou para pessoas que têm uma renda tributável pequena. Normalmente os sócios de empresas, os donos de sociedades limitadas, eles têm uma parcela da sua renda tributável, que é o Prolabore, que é pequena, e uma parcela maior da sua renda isenta, que é a distribuição de lucros. Se você, por exemplo, se encaixa nessa condição e quer fazer um plano de previdência privada, o VGBL é mais indicado para essa sua característica. Então são essas as diferenças. Eu recomendo que você pense primeiro, antes de pensar na questão tributária, se previdência privada é uma questão que faz parte do teu planejamento econômico para o futuro. Nós, quando estamos jovens, nós temos o hábito de imaginar que a velhice nunca vai chegar, né? Mas ela chega, então é interessante que você pense um pouco nisso. Achando que previdência privada é interessante, use essas dicas que a gente teve aqui sobre PGBL e VGBL para escolher qual é o melhor benefício. Eventualmente até você pode misturar os dois, viu? Por exemplo, se você quer aplicar mais do que 12% da tua renda tributável em previdência privada, você faz um PGBL de até 12% e um VGBL do excesso. Isso é uma coisa que pode te ajudar. Pensa nisso. Muito obrigado.